Bom dia, todos os colegas, delegados, observadores, presentes no 8º Congresso Estadual do Sintrajuf. Esse que é o maior congresso já realizado na história da nossa entidade. Temos já vários colegas presentes, muitos ainda por chegar, certamente. E no total, 308 delegados eleitos na base da categoria, nesse que é, como eu disse, o maior congresso da nossa história. Que está sendo também realizado, pouco tempo após, a maior greve de todos os tempos também em nossa categoria, tanto sob o aspecto nacional quanto regional. Então, portanto, também é um esforço de toda a entidade, não só da direção, mas dos seus funcionários também, realizar um congresso dessa envergadura após a greve, que durou aí aproximadamente 4 meses, em meio a uma luta salarial que nós sabemos ainda está em andamento, inclusive. Uma luta salarial em andamento para repor perdas de quase 50% acumuladas ao longo dos últimos 9 anos nos governos de Lula, Dilma, e uma luta cujos rumos nós vamos debater na parte da tarde nesse espaço, como em todo o Brasil está ocorrendo, inclusive. Para compor a mesa aqui conosco, temos eu, Cristiano, o André, somos da Secretaria de Organização e Política Sindical, a colega Adriane também, que compõe conosco a Secretaria, ainda não está presente. Então, para compor a mesa e até para privilegiar também a presença de uma mulher aqui também conosco, para abrir, quero convidar a Eliana também, da direção do sindicato, que coordena a Secretaria de Aposentadoria e Assuntos de Pensão, para compor conosco a mesa de abertura desse congresso. Bom, pessoal, nós temos na parte da manhã um debate a seguir a aprovação do regimento. Após a abertura, nós vamos debater e aprovar o regimento interno, que todos vocês receberam junto com a pasta de documentos no momento do credenciamento. A seguir, um painel de conjuntura com os professores Silvio Camargo e Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que já estão aqui conosco. Na parte da tarde, como disse, um dos principais debates que nós estamos fazendo em meio ao Congresso, mas vários estados também já realizaram assembleias gerais para que possamos debater os rumos da luta salarial ainda em andamento na categoria dos trabalhadores do Judiciário Federal, a eleição dos delegados ao Congresso Nacional da FENAJUF, que vai ser realizado em abril, também é um item de suma importância na pauta deste Congresso, porque o Congrejuf não é só a instância que debate o norte de atuação da federação, mas também a instância que vai eleger a nova direção da nossa FENAJUF. E, naturalmente, que por sermos uma categoria nacional e com muitos desafios pela frente, também é fundamental que nós tenhamos uma FENAJUF o mais representativa e combativa possível para estar à frente da categoria no próximo período. E amanhã ainda temos 2 debates importantes na parte da manhã sobre democratização do Poder Judiciário, assédio moral nas relações de trabalho na sequência e, ao final, o plano de lutas e políticas permanentes que norteia a atuação do Sintrajuf pelos próximos 3 anos. Então, essa que é a nossa principal instância deliberativa e, felizmente, com uma ampla representatividade de todo o Estado. Temos aqui presentes colegas de diversas cidades, colegas da ativa, aposentados, tantos aqueles que foram eleitos. Pessoal, tantos aqueles que foram eleitos na sua cidade de origem, quanto aqueles que se elegeram delegados no encontro estadual do NAF na última quinta-feira.
para que nós possamos debater todos esses importantes temas da nossa pauta. E também uma feliz coincidência, né? Hoje não é só a data do nosso Congresso Estadual, também é aniversário do Sintrajuf, completa 17 anos de luta, também tem esse símbolo também para que nós possamos realizar o Congresso, o 8º Congresso Estadual, que ao final do dia de hoje tem um coquetel de confraternização de aniversário no salão aqui ao lado, né? Também com a presença aí da Maria Luísa e do Lucas Azevedo, que são da banda Samba e Amor, para que a gente, depois de debater todo dia, a gente possa confraternizar também, né, para estar com o espírito tranquilo, renovado, para seguir os debates no dia de amanhã. Nós temos aqui presentes, queria chamar inclusive para fazer uma saudação, o colega Josué Martins, que é presidente do CEAP do Rio Grande do Sul, e também divide conosco aqui do sindicato e com o Rui da SURGS a coordenação do Núcleo Rio Grande do Sul da Auditoria Cidadã da Dívida, né, que nós ajudamos a construir e tocar também, né, tendo em vista que, sem dúvida alguma, a dívida pública hoje é um dos principais problemas sociais do Brasil. Então, a gente agradece e saúda a presença do Josué e tem a palavra aí para saudação na abertura do Congresso. Bom dia, colegas. Vou chamá-los assim, apesar de eu ser do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A conjuntura que estamos vivendo no Estado, ela é bastante grave, vocês devem ter acompanhado também, que passamos um ano muito complicado com o novo governador. Nós não havíamos combinado nenhuma fala, então não preparei nada para esse momento, mas gostaria de dizer que é importante que a gente, servidores do Estado, perceba que depois de um movimento amplo de luta que vocês fizeram durante este ano, vocês consigam chegar de pé, né, altivos e num grande congresso, como acabou de colocar o Cristiano, reunindo a categoria. Eu folhei rapidamente o conjunto de material que vocês têm aqui e percebo que vocês estão numa organização bastante mais avançada do que nós em diversos setores do serviço público estadual. Isso é muito importante, trazer pessoas que possam falar da conjuntura nacional e apontar sugestões de rumo para o país, como vocês trazem da qualidade do Plínio e do outro debatedor aqui nessa mesa, é bastante relevante para que a gente possa olhar para o futuro, né? Infelizmente, o que a gente percebe nesse país é um conjunto de políticas que não são exclusivas do governo Lula e governo Dilma, né? Que começaram na década de 90, que colocam a nação de joelhos diante do capital internacional. Juntar forças e fazer o combate a esse conjunto de políticas é uma tarefa que se impõe aos movimentos sociais, se impõe aos movimentos servidores. O que a gente percebe em relação a um conjunto de governos é que nós, servidores públicos, somos os que temos a capacidade de perceber com maior clareza o desmonte do Estado, né? A sociedade que tem a destinação dos serviços públicos, ela percebe isso com alguma clareza, mas sem muita capacidade de se organizar para fazer o combate. Nós que estamos na administração pública, temos muito claro o que está sendo feito e temos uma responsabilidade maior diante disso. Acho que vocês aqui estão dando a demonstração de que estão assumindo a responsabilidade de fazer esse combate. É importante que o façam. O Cristiano, eu e o Rui Muniz temos procurado fazer, na medida daquilo que as nossas tarefas junto aos nossos próprios movimentos nos permitem, uma discussão da dívida pública, né? A partir da dívida é uma das vias em que o capital dá a direção para o destino do Estado.
né? Essa discussão é uma discussão aprofundada, que exige mais tempo para ser levada, mas quero dizer que vocês estão de parabéns, a direção do Sindrajuve está de parabéns, tanto pelo movimento que tem feito, como por integrar o Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã da Dívida, que procura explicitar para a sociedade a necessidade de prestar muita atenção nesse tema, que é um dos que limita de forma importante a ação do Estado no Rio Grande do Sul e no país. Então, colegas, tenham um bom congresso. Eu vou acompanhar o início aqui do congresso, a abertura, a palestra inicial dos colegas, e sucesso na empreitada que vocês têm aí ao longo desse fim de semana, que é muito importante para o futuro aí da categoria. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, Josué. Nós temos algumas outras entidades também que confirmaram que fariam presentes, provavelmente ao longo do nosso congresso, né, vão chegando, né, inclusive alguns colegas que já estão hospedados aí farão parte de painéis na parte da tarde, né, como o Tarcísio e o Saulo, que são da direção da FENAJUF e dos seus respectivos sindicatos em São Paulo e no Maranhão. Mas, de imediato, né, nós temos como um ponto de deliberativo já na parte da manhã, o debate a respeito do regimento interno deste Congresso. Eu pedi para que todos peguem aí na pasta para acompanhar e propor uma metodologia simples, como a gente tem adotado nos demais espaços dessa natureza. Nós vamos lendo o regimento, aqueles itens que não forem destacados, nós consideramos aprovados já, e aqueles que forem destacados, ao final, a gente aprecia os destaques, né, aqui junto ao plenário. Perfeito? Todos com o regimento? Podemos começar, então? Perfeito. Capítulo 1 dos objetivos. Artigo 1º. O 8º Congresso Estadual dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul tem como objetivos discutir e deliberar sobre a seguinte pauta. 1. Conjuntura. 2. Campanha salarial, database, negociação coletiva e carreira. 3. Eleição de delegados ao Congrejuf. 4. Democratização do Poder Judiciário. 5. Assédio moral nas relações de trabalho. E 6. Políticas permanentes e plano de lutas. Capítulo 2. Da realização e organização. Artigo 2º. O 8º Congresso Estadual dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul será realizado nos dias 28 e 29 de novembro de 2015 no Hotel Continental, Largo Vespasiano Júlio Vepo, 77, Centro Histórico, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Artigo 3º. A organização do Congresso está sob responsabilidade da diretoria colegiada do Sindrajuve. Capítulo 3. Dos participantes. Artigo 4º. Conforme o artigo 65 do Estatuto do Sindicato, o Congresso Estadual será composto pelos delegados eleitos em cada setor de trabalho, vara, seção, na proporção de um delegado e um suplente para cada 5 sindicalizados presentes na reunião convocada para este fim. Parágrafo 1º. Os delegados dos cartórios eleitorais do interior podem ser eleitos por cartórios de diferentes cidades, desde que respeitado o critério de regionalização da eleição das direções de base. O colega indicado por, no mínimo, 5 sindicalizados da sua região pode credenciar-se como delegado do Congresso Estadual do Sindrajuve. Os sindicalizados desses locais de trabalho podem ainda realizar a eleição para delegados em conjunto com os setores da Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Militar. Parágrafo 2º.
Os setores de trabalho que de comum acordo ou por maioria dos trabalhadores de cada setor assim deliberarem, podem realizar conjuntamente a eleição dos delegados. Parágrafo 3º. Também podem participar observadores com direito somente à voz, eleitos na proporção de metade do número de delegados de cada setor de trabalho, garantindo-se direito à eleição de, no mínimo, um observador por local de trabalho. Parágrafo 4º. Diretores licenciados para o Sintrajuf e diretores licenciados para a FENAJUF são delegados natos. Parágrafo 5º. Os servidores aposentados poderão participar, desde que eleitos como delegados, no 18º Encontro Estadual do Núcleo, realizado no dia 26 de novembro de 2015, ou no local de trabalho, se residente no interior do Estado, respeitada a proporção de um delegado e um suplente para cada 5 sindicalizados presentes. Capítulo 4º. Das inscrições e credenciamento. Artigo 5º. São delegados e observadores no 8º Congresso Estadual do Sintrajuf aqueles sindicalizados eleitos até o dia 20 de novembro de 2015, em observância às regras previstas nos dispositivos anteriores deste regimento, e cujas atas de eleição foram enviadas ao sindicato via malote, correio ou e-mail até o dia 23 de novembro de 2015, nos termos da convocatória. Artigo 6º. Os delegados e observadores do Congresso deverão ser credenciados junto à organização a partir das 8h30 do dia 28 de novembro até as 15 horas do mesmo dia. Artigo 7º. Os suplentes poderão se credenciar como delegados no dia 28 de novembro, das 15 horas às 16 horas do mesmo dia, salvo em caso de renúncia ou comunicação prévia de ausência do delegado titular, hipóteses em que o suplente poderá credenciar-se no horário estabelecido no artigo 6º. Artigo 8º. Não haverá em nenhuma hipótese reposição de crachá, cartão de votação. Capítulo 5. Do funcionamento. Está aqui. O Congresso está composto pelo... Artigo 9º. O Congresso está composto pelos seguintes órgãos: plenário de delegados, B. Mesa diretora dos trabalhos. Parágrafo único. A plenária de delegados é a instância máxima de deliberação do Congresso. Capítulo 6º. Das teses, moções e resoluções. O prazo final para envio de teses é 23 de novembro de 2015. Parágrafo único. As teses devem versar sobre o temário do Congresso previsto no artigo 1º. Artigo... O colega está destacando? Então, tem que gritar destaque. Qual artigo? Artigo 10. Artigo 11. Somente poderão ser apreciadas no Congresso. Inciso 1. Teses que tenham sido apresentadas até o dia 23 de novembro de 2015. 2. Moções pertinentes a quaisquer questões de interesse dos trabalhos. 3. Propostas de resolução referentes aos temas constantes da pauta do Congresso. Parágrafo único. As moções serão submetidas ao plenário do Congresso durante o painel de políticas permanentes e plano de lutas. E, para tanto, devem ser apresentadas por escrito à mesa diretora dos trabalhos até às 19 horas do dia 28 de novembro. Capítulo 7. Do procedimento de debate e votações. Artigo 12. Cada delegado devidamente credenciado terá direito a um voto. Parágrafo 1º. As propostas e resoluções serão aprovadas por maioria simples de votos dos delegados presentes na plenária quando da votação. Parágrafo 2º. A votação ocorrerá pelo levantamento da credencial de delegado com aferição do resultado por contraste ou, se necessário, por contagem de votos. Parágrafo 3º. Somente será realizada a contagem de votos se não for possível estabelecer o resultado da votação por contraste. Parágrafo 4º. Na hipótese de empate, poderá haver nova defesa de proposta e ou resolução antes da nova votação pelo plenário. A lei destaca. Artigo 13. Somente será permitida a discussão da matéria constante em cada um dos pontos de pauta do Congresso. Parágrafo 1º. Cada um dos itens de pauta do Congresso será objeto de painel de debates e intervenções,
o qual será seguido imediatamente de votação pelo plenário de delegados dos encaminhamentos e resoluções apresentados à mesa diretora, referentes àquele ponto específico de pauta. Parágrafo 2º. Somente serão votadas as resoluções encaminhadas por escrito à mesa até o final das intervenções do respectivo ponto de pauta, com exceção daquelas referentes a políticas permanentes e plano de lutas, as quais devem ser apresentadas à mesa diretora dos trabalhos até às 19 horas do dia 28 de novembro. Parágrafo 3º. Somente serão votadas no painel de políticas permanentes e plano de lutas as resoluções referentes a temas que não sejam objeto de debate em painel específico durante o Congresso. Parágrafo 4º. As resoluções aprovadas nos painéis temáticos e que sejam referentes a eixos de luta da categoria automaticamente passam a integrar o plano de lutas do Congresso. Artigo 14. As teses serão defendidas no dia 28 de novembro, às 11 horas, conforme programação prevista neste regimento. Parágrafo único. O tempo para a defesa de teses gerais será de 10 minutos e, para a defesa de teses específicas, intervenção no plenário e defesa de resolução de 3 minutos. Amorim e Paulo Rosa destacam esse dispositivo. Artigo 15. As questões de ordem podem ser apresentadas para garantir a aplicação deste regimento na condução dos trabalhos. Artigo 16. As questões de esclarecimento podem ser apresentadas para dirimir dúvidas do delegado quanto à proposta a ser votada. Artigo 17. As questões de ordem e ou de esclarecimento devem inicialmente ser apresentadas à coordenação da mesa e por esta decidida. Artigo 18. Não poderão ser apresentadas questões de ordem, esclarecimentos ou encaminhamentos após o estabelecimento do regime de votação pela mesa diretora dos trabalhos. Artigo 19. Das decisões da mesa, caberá recurso ao plenário. Capítulo 8 da programação. O 8º Congresso Estadual do Sintrajuf contará com a seguinte programação nos termos de sua convocatória. Dia 28 de novembro, 8h30, abertura do credenciamento. 9 horas, abertura, leitura e aprovação do regimento interno. 9h30, painel de conjuntura. 11 horas, apresentação das teses. 12 horas, intervalo para almoço. 13h30, campanha salarial, database, negociação coletiva e carreira. 15 horas, final do credenciamento. 16 horas, eleição de delegados ao Congrejuf. 19 horas, coquetel de confraternização dos 17 anos do Sintrajuf. Dia 29 de novembro, 9 horas, democratização do Poder Judiciário. 11 horas, assédio moral nas relações de trabalho. 12 horas, almoço. 13h30, políticas permanentes e plano de lutas. 17 horas, encerramento. Em relação? Capítulo 9, disposições finais. Os casos omissos neste regimento serão decididos pela mesa, cabendo, em qualquer caso, recurso ao plenário. Então, colegas, feitos os destaques que nós vamos apreciar a seguir, submeto ao plenário a aprovação dos demais itens não destacados e lidos desse regimento interno. Em regime de votação, favoráveis à aprovação do regimento interno, ressalvados os destaques, levantem o seu crachá. Ok. Contrários? Abstenções? Aprovado os itens não destacados, aprovados os itens não destacados do regimento. Vamos aos destaques. Artigo 1º tem destaque do Artigas. Mas melhor vir aqui. Microfone. Sim, por favor. Se tratando do regimento, né, a ideia é que a gente dê 1 minuto para a apresentação dos destaques e depois a gente aprecie cada um deles.
Na verdade, os 3 destaques que eu fiz são para a mesma coisa, que se mexer no primeiro, aí tem que adequar o 11 e depois o 20. Tá? O temário aprovado, esses 6 pontos de pauta do Congresso não permitem a discussão de algo que eu encaminhei como tese, que foi rejeitado pela direção, que é uma proposta de alteração nos estatutos da entidade. Bem, o artigo 67, ele prevê que o Congresso é a instância adequada para a discussão dos estatutos. Então, eu gostaria que, de duas uma, ou que a questão que eu propus de proposta de alteração dos estatutos, que, só para esclarecer, a minha proposta não é que este Congresso aprecie as propostas. A minha proposta é que este Congresso verifique e encaminhe para a alteração dos estatutos em junho do ano que vem. Tá? Essa é a proposta. Então, na verdade, o que eu preciso é, ou que isso seja considerado dentro de política permanente, se eu possa defender como tese, porque apresentei no prazo, ou então que acrescente um ponto de pauta permitindo. Eu vou ler o artigo 147 dos nossos estatutos. As alterações estatutárias poderão ser debatidas no Congresso Estadual ou Assembleia Geral especificamente convocados para esse fim e deliberados na forma do artigo 67. Entendo que deve ser permitido que um sindicalizado, um delegado eleito, faça uma proposta de inclusão de ponto de pauta. Não há. Não há acordo com o destaque do José Artigas. O destaque, em linhas gerais, é debater no Congresso a questão de alteração estatutária. Tem divergência, o Rui vai fazer a defesa contrária. José Artigas, caso queira, pode fazer a defesa do seu destaque. Para, inclusive, podermos dar andamento aos demais debates em relação ao regimento, quero fazer uma proposta para condução, que nós tenhamos, até por ser uma questão bastante objetiva, 2 minutos, quando necessário, a defesa do destaque e depois submeter ao plenário a votação de cada um deles. Perfeito? Todos de acordo? Bom, pessoal, então a gente vai submeter ao plenário. A proposta tem alguns destaques e tem vários itens na pauta. 2 minutos para o regimento, no entender da mesa, é bastante suficiente. Né? A gente já está, inclusive, com um relativo atraso na programação. Antes de submeter, o Alan e o Ivan têm alguma questão a apresentar? Ivan? O que é? Para a mesa. Eu sou aposentado, mas não sou um ser à parte. Eu pago a mensalidade. Então eu não fui. Qual foi o problema aí? Estou falando. Tá, mas é aqui na mesa aí. Respeito. Então, eu não sei por que eu não posso votar. Eu não saí como delegado, mas eu sou associado com qualquer um outro. Congresso, participasse do encontro do Mar. Eu vou esclarecer, mas aqui tu pode participar, que você não pode votar. Pois é isso que eu vim aqui tratar, porque eu sou associado com o novo deputado. Não vai esclarecer, Ivan. Não tem sentido. Colega Ivan é aposentado, está questionando por que, embora sindicalizado, ele não pode votar hoje no Congresso. O Congresso é uma instância que tem um procedimento estatutário de tiragem de delegados. Votam os delegados eleitos em cada um dos espaços locais de trabalho, ou, no seu caso, inclusive, no encontro estadual do NAF, que foi na quinta-feira, que elegeu os delegados. O colega, na verdade, participou do processo na tiragem de delegados. No Congresso, evidentemente aberto, para que o colega assista, participe, mas votam os delegados por uma determinação do Estatuto do Sindicato, que nós não podemos sobrepor. Perfeito? Só... Nós temos delegados eleitos no encontro do NAF que estão presentes como delegados, inclusive. Mas perfeito. Alan, tem alguma questão de ordem? A mesa, Alan. Na verdade, já acabamos de aprovar esse item.
Só vou pedir para os colegas que a gente não afixe materiais nas paredes do hotel, até por uma questão com a estrutura aqui do local que foi locado, não foi encaminhado isso junto à administração do hotel. Né? Como vocês podem ver, não tem nada fixado nas paredes, né? E isso tem uma razão. Então eu quero pedir a compreensão de todos para que isso não seja feito. Muito babado. Já foi destacado pelo Paulo Vaz. Uau. O artigo novo está com o parágrafo. Tempo para defesa de tese, para defesa de intervenção no plenário. 3 minutos. Tá. Só um pouquinho. Qual o problema? Tira o tripé já para eles. Já pediu um tripé. Pessoal, não vamos... Aqui é material institucional, né? Bem óbvio isso. Não precisamos começar, o Congresso está começando, sem polêmicas desnecessárias. Alain não. O Alain já apresentou a questão de ordem, está esclarecido o que ele queria. Artigas e Rui para fazer a defesa do destaque no artigo 1, por favor. Para ver quem faz a defesa primeiro aqui. Vou pedir que seja consignado o meu processo. Primeira contrária, é um procedimento habitual. Rui tem 2 minutos, por favor. Desculpa, questão de ordem. O Artigas é verdade. Desculpa. Pode consignar meu processo? Está consignado. Tá. Nós temos realmente uma questão de ordem do Artigas aqui para apreciar em relação ao tempo. No entender da mesa, 2 minutos é suficiente para votar o regimento. O Artigas entende que 3 de defesa serão necessários. Então nós vamos encaminhar a votação. Favoráveis a 2 minutos para a defesa e contrariedade de cada um dos destaques, levantem o crachá. Ok. Favoráveis a 3 minutos. Ok. Abstenções? Aprovados 2 minutos para a defesa e contrariedade a cada um dos destaques. Só orientar os colegas, só votam delegados, votam com o crachá levantando. Perfeito? Então, Artigas e o Rui tem 2 minutos primeiro para fazer a defesa contrária ao destaque do Artigas, pela manutenção do texto original do regimento. Pessoal, pedir a colaboração do plenário aí para que a gente possa escutar o debate. Não. Então, pessoal, o destaque refere-se ao artigo 1º. O Rui vai defender a manutenção da redação original. O Artigas quer garantir que seja debatida a alteração estatutária neste Congresso. Rui. Som. Ei. Bom, agora foi. Bom dia primeiro a todas e a todos, né? Primeiro, um prazer poder estar presente na maior instância deliberativa de base de todos os tempos da nossa categoria, mais de 1.500 servidores e servidoras, né, que participaram do processo de eleição de delegados. Eu quero contraditar o destaque feito pelo companheiro Artigas, primeiro, porque o nosso estatuto é muito claro em relação à convocatória do Congresso, né, que deve vir com o seu temário com 30 dias de antecedência da realização da instância. Em segundo lugar, porque o companheiro que destacou, ele é da direção colegiada do sindicato, que é o organismo que convoca o Congresso Estadual. E nós fizemos o debate, isso não foi apresentado na reunião da diretoria colegiada. Né? E, além disso, ainda temos as regras do Código Civil, que estabelecem critérios muito claros, que, acredito eu, nosso quórum aqui deliberativo não vai chegar a tempo de cumprir. Então, contraditando a inclusão
de alterações estatutárias por entender que não é cabido para o momento, é contra-estatutário e, inclusive, não vai ter efeitos práticos no mundo do direito por conta do novo Código Civil de 2002. Artigas tem 2 minutos para defender o seu destaque. Bem, na verdade, tem alguns probleminhas no que o Rui falou. Primeiro, que realmente existem regras de convocatória para o Congresso e eu não estou propondo burlar nenhuma dessas regras. Só que o próprio Congresso é a instância máxima de decisão. Portanto, o próprio Congresso tem o poder de mexer na sua pauta, incluindo itens e excluindo itens. Nós temos o poder para isso, por isso estamos aqui. Senão, nem estaríamos aqui. Na verdade, seguiríamos apenas o próprio Estatuto. Segundo, que há uma previsão, a questão do Código Civil é inócua, porque eu não estou propondo que a mudança seja feita hoje. Eu estou propondo que hoje se discuta, se avalie e se remeta para o momento posterior, que será em junho de 2016, as mudanças do Estatuto, ou seja, eu só estou querendo que se discuta no Congresso para se verificar que há necessidade de mudanças do Estatuto. E aí a categoria vai discutir essas mudanças e, se for o caso, votá-las em junho, ou não. Por que eu estou propondo isso? Porque os nossos estatutos, eles têm um problema muito grave. Tem 5 problemas muito graves. Primeiro, que não tem os artigos 12 e 14. Segundo, que tem o artigo 82 enfiado no meio dos 74 e 75. Terceiro, que nós não temos o título 4 nos estatutos, tem só o título 3, depois pula para o título 5. Além disso, o título 5 está repetido 2 vezes, uma entre os artigos 81 e 83 e outra entre os artigos 128 e 129. E, por fim, existem, nos títulos 5, existem várias vezes a menção de seção 1 no Estatuto, dentro de capítulos, só que não existe uma seção 2, então há necessidade de adequação. Essas 5 vezes em que aparece essa questão de seção 1, isso é relevante, mas as outras são graves. E a gente tem que, em algum momento, dar o start para que isso seja discutido. Volto a dizer, eu não estou propondo que hoje a gente vote alteração no Estatuto, porque isso sim feriria o próprio Estatuto. Eu estou propondo discutir. Eu tenho uma proposta, eu só quero que a proposta seja apresentada no plenário. Pessoal, vamos apreciar o destaque do José Artigas. Em regime de votação, favoráveis à manutenção do regimento da pauta do Congresso, tal qual convocada, levantem o crachá. Ok, obrigado. Favoráveis ao destaque? Ok. Abstenções? Com uma declaração de voto, companheiro Fagner, 2 declarações também do Rodolfo. Não, companheiro, só abstenções tem direito à declaração de voto, na verdade. Então, Fagner tem 1 minuto para declarar voto, mantida a redação original do regimento. 1 minuto, Fagner. Não, vou declarar meu voto no seguinte sentido. É um absurdo essa proposta de alteração do Estatuto que surgiu aqui à mesa. O cara para, o Congresso, a entidade, a nossa instância deliberativa mais importante, com uma campanha salarial em curso, que não terminou ainda, para apresentar uma proposta de alteração do Estatuto para mudar seção, artigo, título. Por favor, um pouco mais de bom senso para o primeiro dia do nosso Congresso em Trajufo. Obrigado, Fagner. Passamos ao destaque seguinte. No artigo 10º, no parágrafo único, a Rosana destacou. Qual é a alteração do artigo? Daqui, Rosana. Um minuto para a apresentação. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Rosana de Pelotas e a nossa base encaminhou duas teses. Uma dizia respeito à database e a outra a criação de núcleos de analistas e técnicos.
E essas duas teses não foram colocadas no caderno e a gente quer saber por quê. Então, nós estamos pedindo que retire o parágrafo, é isso? Do artigo 10? É isso. Não entendi, pode, por favor. É que as nossas teses não constaram do caderno, e embora dissessem respeito à database e à criação de núcleos. Sim, duas teses que nós mandamos, inclusive pediram, nós mandamos no dia 20, não esperamos o dia 23, tá? Uma em meu nome, outra no meu nome e do Heron. Nenhuma das duas foi incluída no caderno. Então, nós queremos saber a razão ou que tire esse parágrafo. Database. Database. Na verdade, só para entender, não, perfeito. A princípio, salvo engano, não é um destaque, não está propondo mudar, está fazendo uma reclamação em relação a não estar incluída a sua tese, que, olha, não tem o registro do envio, mas se foi sobre a database, foi um equívoco não constar. Nós podemos reproduzi-la e distribuí-la. Não sei se resolve. Já ocorreu, inclusive, em outros congressos, a garantia que, se apresentada aqui, embora não constando no caderno, fosse defendida. Se há uma tese sobre database, a gente vai garantir o espaço para a defesa, como tese específica, porque consta do temário, e se foi enviada em tempo hábil e não foi reproduzida, nós vamos garantir a reprodução. Caso contrário, não se garante a reprodução, mas se garante a apresentação que nem os demais. Isso a gente verifica. Eu não sei se resolve o problema. Qual é a outra tese? Núcleos. É plano de lutas. Plano de lutas também é temário do Congresso. Não, ambas são do temário. Então, portanto, garantido o debate. A gente verifica o que houve e garante. Pode ser? Então, não é um destaque para mudar o regimento. Tá, superado. Mantido o artigo 10. O artigo 11, no parágrafo único... Entendo. É consequência do destaque inicial, o Artigas retira o destaque, mantido o artigo 11. Parágrafo 4º do artigo 12, o Alain destacou. Sim. Sim. Tu mesmo. Sim, senhor. Essa foi. Eu. Retira. É aquela conversa aqui sobre a questão de ordem, no esclarecimento. Retirado também. No artigo 14, no parágrafo único, temos destaque do Sérgio Amorim e do Paulo Rosa. Os colegas puderem... É o mesmo destaque? Colegas, tanto faz. Só vamos apresentar aqui o destaque. 1 minuto para a apresentação. Bom dia, colegas. Primeiro quero parabenizar a todos que estão participando desse congresso. E o congresso é um momento importante da categoria, onde é o momento de se esclarecer todos sobre a pauta da categoria e a importância da participação de todos. Eu quero fazer um destaque quanto à defesa de teses específicas, que eu acho muito curta, 3 minutos, porque as teses específicas necessitam ser melhor esclarecidas para que todos possam, de fato, deliberar, né, de uma forma mais tranquila. E 3 minutos eu acho pouco. A minha proposta é de 5 minutos. Essa é a minha proposta. Não brigo por isso. Destaque do Amorim é diferente? Retira, mesma coisa. O destaque do Amorim retira, contemplado, acho, pelo destaque do Paulo Rosa. Paulo, então, está propondo que, na defesa de teses específicas, garanta-se um tempo de 5 minutos. Alguém é contrário a esse encaminhamento? Não? A mesa tem acordo, mas nós vamos submeter o destaque do Paulo ao plenário. Então, a redação ficaria, o destaque, o tempo para defesa de teses gerais será de 10 minutos, para defesas específicas será de 5 minutos, e intervenções no plenário e defesa de resolução de 3 minutos. Beleza? Então, favoráveis ao destaque, levantem o crachá. Ok? Contrários?
Abstenções? Aprovado o destaque apresentado pelo Paulo Rosa. No artigo 20, José Artigas destacou, retira, era consequência do destaque anterior. Então, com isso, alterado apenas o parágrafo único do artigo 14, aprovado o regimento interno do nosso Congresso Estadual. A primeira deliberação do Congresso. Então, pessoal. Não sei se o plenário, se já temos aí o Tarcísio ou o Saulo. E nenhum dos dois. O Tarcísio e o Saulo não estão aí, né? E o Demerson? Companheiros, nós passamos ao ponto seguinte do nosso Congresso. Debate sobre conjuntura. Nossos painelistas já estão presentes conosco. Eu quero chamar então para compor a mesa o companheiro Plínio de Arruda Sampaio, júnior, economista, com mestrado e doutorado em livro-docência e economia pela Unicamp, para que compõe a mesa no debate sobre conjuntura. Aviso de utilidade pública. Já vou. Com o farol ligado. Não tá aí o Plínio? Será? Quero convidar para compor a mesa conosco, enquanto o pessoal localiza o Plínio, estava há pouco aqui conosco no plenário, né? Não estou visualizando ele agora. Eu até vou pedir o pessoal do apoio aí para ver onde está o Plínio. Está vindo. Então, já chamo de imediato também para compor a mesa, esse eu estou vendo aqui conosco, né, o professor Silvio César Camargo, bacharel em filosofia aqui pela URGS, e com mestrado e doutorado em sociologia também pela Unicamp. Já esteve presente aí no nosso último congresso estadual, está aqui conosco mais uma vez, convidando para compor a mesa com a gente, dando as boas-vindas em nome do Sintrajuf da categoria. O Rui está apontando para o Tarcísio. Eu saio agora? Aí o Tarcísio. Quantos lugares tem ali? Não, tem 2 ainda. A Adriane não chegou. Não. Antes de nós iniciarmos o debate, enquanto o Plínio está chegando, teve algum problema, deu uma saída, ele está voltando, né, já chegou aqui entre nós, está o Tarcísio Ferreira, né, companheiro da direção da FENAJUF e também da direção do Sintrajude, né, inclusive é um dos painelistas no dia de amanhã do nosso congresso, mas já registrar a presença e dar as boas-vindas em nome do sindicato, da categoria, né, estava ontem ainda na reunião lá da federação, né, convidar para fazer uma saudação ao congresso, Tarcísio. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, uma satisfação estar aqui presente no Congresso do Sintrajuf, como convidado, é uma honra estar aqui presente. Então, eu trago aqui os meus cumprimentos pessoais, né? Também da nossa entidade federativa, da FENAJUF, junto com os demais colegas aqui, o Ramiro, que também são membros da executiva da FENAJUF, né? Mas a gente traz aqui a nossa expectativa de que esse tende a ser um grande congresso, porque a gente vive um momento, sim, muito desafiador, mas também um momento muito rico na organização sindical da categoria e nas suas lutas mais diretamente. A gente ainda está no meio de uma luta muito difícil, mas a gente acredita que o saldo que nós acumulamos dessa greve, desse período de mobilização, é um patrimônio que nós vamos levar daqui para frente para conseguir fazer avançar as nossas pautas. Então, para não tomar muito tempo, eu deixo então essa saudação, agradeço mais uma vez pelo convite, trago também a saudação da entidade de base a qual eu sou vinculado, que é o Sintrajude lá de São Paulo, entidade irmã, né? E desejo
que a categoria aqui do Rio Grande do Sul, que tem sido vanguarda, que tem sido linha, que foi linha de frente, está sendo linha de frente das mobilizações desse ano, que a categoria aqui do Rio Grande do Sul tem um excelente congresso, um excelente debate e que a gente consiga, com esse congresso aqui, dar um salto de organização e um salto também no fortalecimento dessa luta que deve continuar, que deve avançar rumo ao atendimento da nossa pauta, inclusive na discussão salarial, mas em todas as demais que a gente vem batalhando aqui no dia a dia. Então, um bom congresso a todos e a todas. Estamos juntos aí para o que deve é. Um abraço. Já vejo que o Saulo, também da direção da FENAJUF, do Sintrajuf do Maranhão, acabou de chegar também, veio direto do aeroporto aí para o nosso congresso. Também vai compor a mesa na parte da tarde, no debate sobre campanha salarial, database, negociação coletiva. Bem-vindo também ao Congresso do Sintrajuf. Já estamos aqui na mesa conosco com o Plínio de Arruda Sampaio Júnior também, que vai falar junto com o Silvio sobre conjuntura nesse debate. O Plínio é economista graduado pela USP e com mestrado, doutorado em livre-docência e economia na Unicamp. A gente combinou aqui, o Silvio então começa, depois passamos ao Plínio, vamos abrir espaço de intervenção ao plenário e depois os companheiros fecham o painel por fim. Perfeito? Então, com a palavra, Silvio Camargo, por favor. Antes disso, o aviso de utilidade pública, o Clio de placa CSC 5474, está com o farol ligado. O pessoal aí do hotel veio avisar. Se for de algum de vocês, verificar isso. Por favor, Silvio. Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à direção do Sintrajuf pelo convite, pela segunda vez consecutiva, aliás, para estar aqui num painel de conjuntura. E eu começo falando aquilo que eu falei no início do congresso anterior, ou seja, o ponto a partir do qual eu faço a minha exposição. A minha exposição, ela é, sobretudo, a exposição de um sociólogo, de um acadêmico, atualmente não vinculado a nenhum partido político, o que não significa estar eu destituído de interesses e de posições ideológicas. Então, eu peço desde já escusas, caso a minha forma de exposição transpareça um certo estranhamento quanto ao fato de que eu falo, sobretudo, como professor de Sociologia. Eu começo falando que o meu ponto de partida para refletir sobre conjuntura adota duas premissas fundamentais, ou talvez duas hipóteses. A primeira delas é de que nós vivenciamos hoje a continuidade de um processo de dominação iniciado com o surgimento do capitalismo moderno e que vive hoje um estágio diferenciado quanto à sua história. Isto é, a minha primeira hipótese é de que nós vivemos hoje um estado diferenciado dentro daquilo que nós podemos chamar de dominação capitalista. E esse estado diferenciado dentro daquilo que nós podemos chamar de dominação capitalista tem um marco de ruptura, um marco de diferenciação na década de 1970 até o presente. Isto é, nós estaríamos vivendo hoje uma nova história dentro daquilo que nós chamamos de capitalismo moderno. A minha segunda hipótese é de que as esquerdas em geral no mundo, e sobretudo a esquerda brasileira, ela continua vendo e lutando com referência ao velho paradigma, ou seja, tendo como referência ideias e concepções e uma apreensão de mundo assentada sobretudo numa leitura do capitalismo anterior à década de 1970. Dadas essas duas hipóteses, essas duas premissas, então eu começo a pensar sobre a conjuntura. Vejam que falarmos sobre a crise do capitalismo é algo mais ou menos comum no nosso cotidiano. Crise do capitalismo, aliás, que teve diferentes momentos ao longo do século XX, sobretudo a partir dos anos 1920. E o fato é que,
nós nos perguntamos hoje o que diferencia a crise atual do capitalismo das outras crises que nós tivemos na sua história ao longo de mais de 100 anos. E a grande questão que se coloca, no meu entendimento, é que hoje nós vivemos um tipo de crise que tem a ver e se relaciona a maneira pela qual se produz a riqueza capitalista e a maneira pela qual se coloca a questão relativa ao trabalho dentro do atual estado de coisas. Isto é, a categoria trabalho e a ideia de trabalhar já não pode mais hoje ser pensada como era pensada há 50, 60 anos atrás. Isto quer dizer que antigas categorias, antigos conceitos, antigas ideias que nos faziam compreender a maneira pela qual se dava a exploração da classe trabalhadora, precisaria hoje ser repensada dentro de um quadro onde aquilo que nós chamamos de dominação capitalista não se reduz mais tão somente à exploração de uma classe sobre outra. Quer dizer, a maneira pela qual a classe dominante, ou aquilo que nós chamamos de burguesia, se apropria hoje do trabalho alheio, se apropria hoje da riqueza e acumula riqueza, é diferente e é até mesmo pior da maneira pela qual isto se realizava até 30, 40 anos atrás. Porque a questão que se refere hoje à dominação capitalista é não apenas a exploração do tempo de trabalho alheio, mas é algo que diz respeito à exploração do tempo de não trabalho da população como um todo. E a grande questão é que nós refletimos muito pouco, e sobretudo o meio sindical reflete muito pouco, sobre a maneira pela qual a classe dominante, a burguesia, ela mantém o seu poder, mantém o seu estatuto de dominação, através de recursos, de mecanismos que não são mais tão somente explorar os trabalhadores do ponto de vista de explorar o tempo de trabalho da classe trabalhadora. Mas significa hoje, sobretudo, explorar o tempo de não trabalho dos indivíduos, ou seja, explorar a nossa vida como um todo. E isto é explicado na sociologia hoje por algumas correntes, como por exemplo aquelas que se referem à biopolítica. Ou seja, aquelas que apontam para o fato de que não se refere a nós sermos explorados durante as 8, 9 horas em que passamos no nosso local de trabalho. Nós hoje somos explorados, somos dominados quando vamos para casa, quando estamos no nosso tempo de não trabalho e acabamos produzindo riqueza capitalista sem perceber que o estamos fazendo. E a grande questão é que isso é praticamente ignorado, de um modo geral, por amplos setores da esquerda, que não se dão conta de que o capital está se reproduzindo e a dominação está se intensificando através de uma expropriação não só do tempo de trabalho da classe trabalhadora, mas do tempo de não trabalho da classe trabalhadora. Isto quer dizer que nós vivemos hoje num regime de transição ao capitalismo, no meu entendimento, esta é, aliás, a minha tese de doutorado, que diz respeito ao fato de que nós caminhamos na direção de um momento da história que está em aberto, que nós não sabemos qual será, mas que diz respeito ao fato de que, efetivamente, o capitalismo já não é o mesmo. E o grande desafio que se coloca a nós todos é justamente o conseguirmos compreender que processo de transição é esse e o que está no centro dele. Vejam que, em 1947, dois filósofos alemães, Theodor Adorno e Max Horkheimer, que são pensadores, aliás, que eu estudei durante 20 anos, eles refletiram sobre a barbárie do nazismo, ou a barbárie do capitalismo naquele momento, quer dizer, em plena Segunda Guerra Mundial, saíram da Alemanha, exilados, e foram para os Estados Unidos, para a democracia norte-americana. Quando chegaram nos Estados Unidos, eles se deram conta de quê? Se deram conta de que lá a barbárie também estava estabelecida de uma outra forma. Por que eu lembrei desses autores? Porque já no congresso do ano passado, eu havia quase que intuitivamente falado aqui, que nós vivemos hoje num processo de crescimento de um pensamento conservador no Brasil e no mundo, com tendências cada vez mais próximas à herança do nazifascismo. E aquilo que há um ano atrás eu apontava quase que como uma intuição minha, hoje me parece estar se confirmando de uma forma crescente no Brasil e no mundo. Ou seja, o recrudescimento de movimentos fascistas em toda a Europa e pelo mundo todo, e o recrudescimento de formas conservadoras e fascista de pensamento do nosso meio aqui no Brasil está cada vez maior. E isso
é algo sobre o qual nós precisamos pensar muito seriamente. Porque esses 30 anos de democracia em que nós estamos tem se mostrado um período um tanto quanto frágil quanto a isso que se apresenta. Vejam vocês que até 2 anos atrás nós não víamos cartazes, pichações de indivíduos defendendo o retorno do regime militar. E agora nós temos comunidade no Facebook, temos páginas na internet, temos cartazes nas ruas de pessoas defendendo o fim do regime militar. E nós temos que nos dar conta de que isso não é qualquer coisa, embora pareça ser um setor minoritário da população que se refere à realidade dessa forma. Se o capitalismo vive hoje um momento de crise, a grande questão, e talvez o Plínio possa falar muito melhor do que eu sobre isso, é nós pensarmos sobre onde reside essa crise. E é evidente que cada um de nós terá uma resposta um tanto quanto diferente sobre isso. O meu entendimento é de que esta crise, que a gente pode dizer que é uma crise assentada sobre a ideia do capital financeiro, é uma crise daquilo que nós podemos chamar a crise da própria sociedade do trabalho. Isto é, da dificuldade que tem hoje o capitalismo mundial em produzir riqueza, sendo que, ao mesmo tempo, esta riqueza não decorre mais necessariamente da exploração do tempo de trabalho alheio, ou não apenas disso. E isto não quer dizer que a dominação capitalista hoje seja menor do que era há 40 anos atrás. Muito pelo contrário. Nós nunca vivemos um período da história onde o capital tem se imposto de uma forma tão abrupta quanto hoje. E como entra o Brasil dentro desta conjuntura ampla que eu faço em relação à história do capitalismo recente? O fato é que é óbvio que nós não teríamos como estar fora desta crise. Não obstante, o período recente em que passamos na história brasileira, em que parecia que o mundo todo estava em crise e nós resistiríamos a ela durante um longo tempo. Mas a grande questão é, como é possível um governo, um Estado, conciliar proteções, concessões, conciliações com o sistema financeiro mundial e, ao mesmo tempo, conceder, por outro lado, benefícios sociais ou políticas de inclusão social visando a diminuição da pobreza. A grande questão é, por quanto tempo poderia isso se manter? Diminuir a pobreza de um lado, aparentemente, e facilitar crescentemente o acúmulo de capital por parte dos banqueiros. É evidente que, em algum momento, esta crise teria que se aparecer como está se apresentando agora, né? Na vida de cada um de nós, como todos vocês sabem, quando recebem seus contra-cheques no fim do mês. A outra pergunta é, como garantir qualidade de vida a imensas parcelas da população, sobretudo as parcelas mais pobres da população, com uma política e com um governo que facilita o acontecimento de tragédias como aquela de Mariana, que foi o maior desastre ambiental da história brasileira. E vejam, no século XIX, um dos sociólogos que nós mais estudamos na academia, no curso de Ciências Sociais, chamado Max Weber, dizia o seguinte, olha, o empresário capitalista, ele seguia por um tipo de mentalidade que é a mentalidade do lucro. E a mentalidade do lucro, ela se baseia num certo tipo de racionalidade. Racionalidade esta que é também incorporada pelo Estado moderno. O que importa é o lucro e ponto. Se é preciso matar, torturar, roubar, enfim, o que importa é a racionalidade que conduz o empresário ao lucro. Então é evidente que é esta racionalidade que está presente também por trás daquilo, né, que constitui o principal desastre ambiental da história brasileira.
E a grande questão é que esta racionalidade que permitiu o desastre de Mariana, de Minas Gerais, aliás, onde eu morei durante 8 anos, né? E fico pensando agora naquele rio que eu via até 2 meses atrás, e hoje está empedrado, em decorrência da ganância do capital, né? É o mesmo tipo de racionalidade que, em certa medida, caracteriza, né, aquilo que está por detrás destas constantes ocorrências de corrupção que caracterizam não só o Estado, como caracteriza também, né, os nossos partidos políticos. Ou seja, é um tipo de realidade onde se coloca a ideia de que nós podemos simplesmente comprar, inclusive, os interesses políticos que nos dão sustentação. Vejam que, quando nós pensamos sobre conjuntura, nós podemos pensar sobre algumas coisas que são relativamente comuns a nós todos, algumas coisas que são mais ou menos óbvias. Por exemplo, nós pensarmos sobre a crise das instituições brasileiras, eu digo das instituições republicanas, né? Haja vista nós pensarmos sobre a maneira pela qual se posiciona hoje o Supremo Tribunal Federal e alguns dos seus representantes, né? Quer dizer, a maneira pela qual hoje os ministros do Supremo se posicionam politicamente significa, evidentemente, uma crise profunda daquilo que nós podemos chamar de república. Por outro, mas isso todos nós sabemos, todos nós que lemos jornais. Por outro lado, nós podemos falar sobre a crise das formas de representação política, dos partidos políticos, dos movimentos sindicais, etc. Bom, todos nós também visualizamos isso de uma forma mais ou menos simples, né? Nós podemos falar também, em terceiro lugar, sobre o caráter conservador, atualmente conservador, do Congresso Nacional, sobretudo a partir das últimas eleições. Isso é mais ou menos óbvio nas análises de conjuntura que nós fazemos. A crise das instituições, a crise da representação, o conservadorismo do Congresso. E o que não é óbvio? E que nós deixamos passar quando nós pensamos sobre a realidade brasileira ou sobre a realidade do capitalismo? É o fato de que a mídia e os meios de comunicação têm um papel hoje fundamental na maneira pela qual a dominação capitalista se estabelece sobre a maior parte da população. Isto é, a mídia e os meios de comunicação precisam ser pensados não como um dado secundário em relação à conjuntura, mas como um elemento central na maneira pela qual o capitalismo tem se reproduzido. E me parece que esta é uma, entre outras coisas, que são, de um modo geral, negligenciado por amplos setores das esquerdas, que não conseguem dimensionar o fato de que é a mídia e os meios de comunicação aquela instância justamente que incide diretamente sobre o tempo de não trabalho de nós todos. É justamente a mídia e os meios de comunicação que incide sobre a nossa capacidade de perceber aquilo que está acontecendo no nosso universo de trabalho. Ora, basta vocês verem o próprio escândalo relativo a Samarco, o desastre de Mariana. O como que isto foi negligenciado pela mídia como um todo, inclusive por parte da mídia da esquerda, que estampou nos jornais a questão relativa ao atentado em Paris e atribuiu o desastre de Mariana a algumas poucas páginas, né, sendo que se trata de algo efetivamente significativo para elucidar a realidade brasileira hoje. Para concluir, eu gostaria de dizer que a grande questão que se coloca hoje para os movimentos sociais, e creio eu, inclusive, para o movimento sindical, para nós todos aqui, é o como que nós conseguimos apreender a maneira pela qual os banqueiros, ou, se quisermos dizer, a burguesia, aliás, saibam vocês que as expressões burguesia e proletariado estão fora de moda na academia há muito tempo, nas ciências sociais. Tá? São raros os sociólogos, raros os professores que falam em sala de aula com seus alunos com base em conceitos como burguesia, proletariado, etc.
né? Mas o fato é que o nosso desafio é justamente tentar entender como que esta burguesia, ou como que esta classe dominante consegue garantir a sua subsistência e garantir o seu lucro, que é sempre crescente, como nós sabemos. E o fato é que nós precisamos pensar sobre como entender este novo momento do capitalismo, para que nós possamos também entender quais são os mecanismos de luta que nós podemos mobilizar para nos opormos a esta nova etapa da história do modo de produção capitalista. Tá? Ou seja, no meu entendimento, um tanto quanto provocativo, a esquerda, de um modo geral, continua pensando o presente com conceitos do século XIX. E talvez esta seja uma das principais razões pelas quais nós, por vezes, não avançamos um pouco mais nas nossas conquistas. Dois exemplos banais dos dias recentes, né? A maneira pela qual hoje nós não atribuímos centralidade ao movimento feminista e às questões de gênero, que são hoje epicentro dos conflitos sociais contemporâneos, inclusive no Brasil. Tá? Não há como nós negligenciarmos o fato de que o movimento feminista e a luta das mulheres ocupa hoje um lugar central nos conflitos contemporâneos. Por outro lado, vejam vocês, os estudantes de 13, 14 e 15 anos já ocuparam mais de 100 escolas no estado de São Paulo nos últimos 10 dias, aproximadamente. Isto quer dizer que se trata de uma potencialidade de protesto, de uma potencialidade de revolta e de transformação que nós também não podemos negligenciar. E que diz respeito a um tipo de conflito que não passa necessariamente pelo conflito entre trabalhadores e empresários ou trabalhadores e o Estado. Por fim, então, eu volto para concluir a minha fala inicial, talvez um tanto incomum para uma análise de conjuntura, né? Mas eu gostaria de concluir dizendo que é necessário que nós nos esforcemos, tanto na academia quanto nos movimentos sociais, para a compreensão de que vivemos um processo histórico de transformação do capitalismo mundial e que as esquerdas precisam, os movimentos sociais, inclusive o movimento sindical, a pensar com conceitos, categorias e formas de reflexão que ultrapassem aquelas formas de reflexão que caracterizavam aqueles que lutavam no século XIX e no início do século XX. Obrigado. 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 Agora sim. Obrigado, Silvio. De imediato, então, passo a palavra para o Índio Arruda Sampaio Júnior para dar seguimento ao nosso debate. Então, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite do Sintrajuf do Rio Grande do Sul. É uma responsabilidade falar para a categoria de vocês, uma categoria muito especial, porque ela está no interior do Estado e trabalha com o conflito. E, portanto, uma categoria que é tensionada pela luta de classes permanentemente. Está entre o fetiche do capitalismo e a compreensão das contradições profundas do capitalismo. Uma categoria que acabou de fazer uma greve histórica, porque uma greve que desafiou o ajuste, que é o que está no centro da conjuntura. Todos nós acompanhamos de fora e torcemos muito pela luta de vocês, que foi uma luta brava, mas que acabou
derrotada na sua reivindicação principal. Mas na luta de classes, o importante é o acúmulo. E o acúmulo, a essência do acúmulo, não é a conquista material, é a conquista da consciência de classe. E, portanto, se na greve de vocês conseguirem um salto na consciência de classe, mesmo derrotado, vocês vão ter uma vitória. Vocês vão ter a vitória na derrota. E eu acho que é disso que se trata. Uma primeira questão ficou clara para mim, e a lição que eu tiro da luta de vocês. O ajuste que está sendo imposto à sociedade brasileira não é um problema menor, é uma política de Estado. O ajuste atende a uma razão de Estado, que está por cima dos governos. O que quer dizer? Que lutar pela melhoria das condições de vida de qualquer trabalhador hoje no Brasil, mesmo dos trabalhadores do judiciário, que no contexto da classe trabalhadora brasileira é uma categoria absolutamente privilegiada. Mesmo dentro disto, se não houver uma derrota do Estado, não vai haver melhoria na vida dos trabalhadores. E o Estado, portanto, o problema extrapola a questão política. O Estado tem dois partidos. Tem o partido da ala moderada, do ajuste moderado, e tem o partido da ala extremada, do ajuste entusiasmado. Não importa. Qualquer que seja o partido neste Estado, ele é um partido que está condenado a colocar em funcionamento a engrenagem do ajuste. E, portanto, uma lição fica clara. Para melhorar a vida dos trabalhadores, é importante lutar contra o Estado. E lutar contra o Estado é lutar por mudanças estruturais, é por mudar os parâmetros, porque nos parâmetros, nas regras de jogo vigente, o trabalhador será sempre perdedor. E eu acho que essa é a discussão que está posta aqui. E entender o que está acontecendo e como mudar os parâmetros estruturais. Uma mudança que é importante, porque todos sabem, o Brasil vive um momento grave. É uma crise econômica profunda do mundo e do Brasil. O governo diz, o Brasil recupera em 17. O governo diz, não disse, Cristiano? Que em 2017 recupera o desenvolvimento. A 2000? Não. Então ele errou, porque não há nenhuma previsão de saída da crise. É uma crise profunda sem previsão. Tudo que tinha sido criado de emprego agora vai ser eliminado. Uma crise social profunda. Uma crise ecológica de grandes proporções que não se reduz a Mariana. Mariana foi o último escândalo. Uma crise política que imobiliza o Estado. E uma crise principalmente de identidade. O Brasil está sem rumo, o Brasil está sem referência. E para a gente ter referência, a gente precisa entender o que está acontecendo. E o movimento sindical precisa de referência política maior, porque não se muda o Estado sem uma referência maior, por mais brava e heróica e firme que seja a luta de uma categoria, como foi a luta de vocês, que lutaram com muita coragem e que orgulharam todos os trabalhadores brasileiros. E é isso que eu quero discutir. Então, nós temos pouco tempo, eu vou pincelar. Nós temos uma crise econômica profunda e uma crise política profunda. Uma reforça a outra. E nós temos que entender a essência do que está por trás disso.
Porque se nós entendermos para onde muda a sociedade brasileira e quais são as mudanças inscritas no processo histórico, nós caminharemos no sentido de entender a realidade e de poder ter referência para saber como lutar contra a barbárie, que é o que está em curso. Bom, o que é a crise que a gente está vivendo? A crise brasileira, ela é o impacto da crise internacional sobre o Brasil. Ela é o produto da crise internacional e dos acúmulos das contradições acumuladas, digamos, desenvolvidas no período anterior da economia brasileira. Crise internacional. O mundo vai entrar no 8º ano de uma longa depressão. Provavelmente a 3ª grande depressão do capitalismo. Entender a crise é entender as transformações que ocorrem na crise. E qual é o encaminhamento que está sendo dado a esta crise? A crise do neoliberalismo está sendo dada um encaminhamento liberal. É a solução americana, é a solução do grande capital arbitrado pelo interesse do Império Americano. É esta a solução que está sendo dada. No que ela consiste? Consiste basicamente em duas políticas. Primeiro, diluir no tempo a digestão da crise. Joga no tempo, para que o excedente de capital sobreacumulado possa ser digerido. O que quer dizer que não há uma perspectiva de curto prazo para a saída da crise no mundo e muito menos no Brasil. Segundo elemento da solução americana, passa o mico, repassa o custo da crise, do forte para o fraco, do império para a periferia, do grande capital para o pequeno capital, para o trabalho. Este é o movimento da crise. Isto significa, na verdade, tirar a crise dos americanos, atacar a soberania dos Estados nacionais e, sobretudo, e isso vocês têm que entender, rebaixar o nível tradicional de vida dos trabalhadores. Esta é a receita genérica da crise, vale para todo mundo. Né? Mas nós estamos na periferia do sistema. O que sobra para nós dentro deste mundo hostil, que já foi tratado pelo Silvio aqui? Qual é a mudança? O que está acontecendo no mundo? Os americanos estão promovendo uma integração maior do sistema capitalista mundial. É o que eles chamam de integração profunda. Nós vimos isto. Esse tratado de livre comércio transpacífico é parte desta solução. E os americanos também estão negociando o transatlântico. E nesta nova divisão internacional do trabalho, qual é a posição da América Latina e do Brasil? A América Latina e o Brasil está sendo rebaixado para uma posição ainda mais marginal na divisão internacional do trabalho. A forma rápida de ver isso é a crise da indústria. A indústria é a coluna vertebral de uma economia nacional. Mas a nossa indústria está sendo desmantelada. Já estava no movimento anterior e a crise acelera isso. E é fácil entender por quê. Nós não temos competitividade dinâmica para competir na primeira divisão com os americanos, alemães e os japoneses, e nem competitividade espúria para competir com a China. Então não cabe indústria no Brasil. E se não cabe, porque qual é a regra da integração profunda regida pelo liberalismo? É a especialização. O que quer dizer o seguinte, nós teremos que nos especializar. Bom, o que nós estamos vivendo? O ajuste do Brasil aos novos imperativos do sistema capitalista mundial.
Os ajustes do Brasil às exigências do grande capital internacional e nacional. No curto prazo, o que isso quer dizer? Que é o que a gente sente direto. No curto prazo é apertar o salário do trabalhador, apertar o orçamento público, aumentar a privatização para compensar a falta de rentabilidade do capital. No longo prazo, o que quer dizer? Esvaziar a soberania nacional, aprofundar a especialização regressiva da economia brasileira e, sobretudo, rebaixar o nível tradicional de vida dos trabalhadores brasileiros. Rebaixa no centro, rebaixa mais ainda na periferia. E no meio do caminho, entre o curto e o longo prazo, o Brasil fica no limbo, fica numa estagnação de longa duração. A última crise de grande envergadura que nós tivemos foi a crise da chamada dívida externa. Começou nos anos 80 e durou praticamente 15 anos. Ou seja, é uma situação econômica grave e sem solução de curto prazo. Bom, o que essa situação provoca para o Brasil? Porque a gente tem que ter norte, não é? Não dizia a música que tem que ter régua e compasso? Então a gente precisa ter régua e compasso. Se a gente está num mundo turbulento, sem régua e sem compasso, nós estamos numa situação que lá no interior de São Paulo a gente chama de situação de vaca desconhecer bezerro. Completamente perdido. Então nós temos que entender o seguinte: o que está acontecendo com o Brasil? O que é o Brasil? Caio Prado Júnior, o Brasil é uma sociedade em formação. É uma transição da colônia de ontem para a nação de amanhã. Não somos nem colônia, mas não somos exatamente uma nação. Somos um projeto de nação. E dentro deste movimento histórico, qual é a situação brasileira concreta que se aprofunda com a crise? Nós estamos num processo de reversão neocolonial. Esta que é a qualidade da situação. É grave, é grave. Porque capitalismo, sem um Estado nacional minimamente organizado, é igual a barbárie. E se a gente abrir o olho, o que a gente vive no Brasil? É a barbárie. E se acabar com o quinto vale, a quinta bacia hidrográfica do Brasil, como aconteceu há 2 semanas atrás, se isto tampar um rio, vai ter que redesenhar o mapa. Se isto não é barbárie, então eu não sei o que é barbárie, né? Mas este é um sintoma, em todos os planos isto ocorre, e é esta a situação em que nós estamos. Bom, a nossa crise econômica se combina com uma crise política, também de grande envergadura. Qual é o sintoma da crise? Qual é o que detona a crise? É o fim da paz social, que acontece de maneira muito clara em junho de 2013 como marco. Na verdade, a exaustão do melhorismo. Para os de baixo, o melhorismo foi pouco, eles querem mais. Para os de cima, o melhorismo foi muito, e eles querem tirar o que foi o melhorismo. O que importa? O que isto revela? Revela os limites do capitalismo dependente brasileiro. Aqui, a galinha dos ovos de ouro é a superexploração do trabalho, salário baixo, políticas públicas rebaixadas. Esse aqui é o problema que está, digamos, na essência do problema. Sempre foi assim. Vocês dizem, e o que vem para frente? O que vem para frente é mais superexploração do trabalho. Qual é o lugar do Brasil no mundo? É o lugar de uma feitoria moderna.
A especialização coloca as commodities, o extrativismo, a exploração rebaixada como frente de expansão do capitalismo. É isto que a gente tem pela frente, né? Ou seja, as lições que a gente tem que tirar é que a situação é grave. A situação é grave e não há solução nos marcos do Estado e do capitalismo dependente. Não há solução. Dentro dos parâmetros da ordem, nós podemos discutir se vai ser mais rápido ou mais devagar, mais grave ou menos grave. Mas nós não vamos discutir se a situação do povo brasileiro vai melhorar. Nós estamos discutindo em que ritmo e em que intensidade a situação vai piorar. Bom, e é isso que está por trás de tudo. A este novo padrão de acumulação tem que corresponder um novo padrão de dominação. O padrão de dominação instaurado em 64 e depois institucionalizado com a nova república, faliu. Ele não atende mais nem às exigências do de baixo, que querem democracia para mudar a vida, nem às exigências do de cima, que querem a democracia para garantir a paz social. Então, este é o impasse que a gente está. É um impasse de grande proporção, né? Este é o desafio que está posto. Como o tempo é curto, eu volto ao ponto inicial. Dentro das regras do jogo, não há solução para o povo brasileiro. Portanto, é preciso mudar os parâmetros, as estruturas. Como é que se chama mudanças profundas de estrutura? Silvio, como é que chama mudança profunda de estrutura na sociologia? A burguesia brasileira, eu estou encerrando, Cristiano, que eu sei que o tempo acabou, infelizmente, né? Faltam 3. Então, a burguesia brasileira é tão poderosa que ela tem capacidade de fazer vaca amarela. Fez não sei o que lá na panela. Se alguém falar alguma coisa, come tudo que tiver nela. E ninguém fala. Mas qual é a questão que entra em pauta para a gente melhorar a vida? Aquela que saiu de pauta em 64 e que não voltou à agenda política em 84, 85, com a volta da democracia, que é a conclusão do processo de transição da colônia de ontem para a nação de amanhã. O parto da sociedade brasileira. Como é que chama parto de sociedade? Revolução brasileira. É isso que está em questão. E é isto que a burguesia não deixa o povo discutir. E é isso que a gente tem que discutir. Como construir força política concreta para transformar a sociedade brasileira, para enfrentar os problemas históricos do Brasil, que se resumem basicamente a 2. A segregação social, o colonialismo, a dependência externa. É isto que está em questão e é isto que todos os trabalhadores terão mais tempo ou menos tempo que enfrentar. E esta categoria, que deu uma demonstração de coragem de luta extraordinária no período passado, tem também a sua responsabilidade com a classe trabalhadora brasileira, que é a responsabilidade de entender que não há solução corporativista para os problemas do Brasil. A luta corporativista é justa, tem que ser feita e tem que ser, digamos, a trincheira concreta tem que ser defendida. Mas a guerra, não adianta ganhar uma batalha. Para ganhar a guerra é necessário uma nova recomposição da unidade de classe. E esta recomposição tem que ter um DNA claro, que é o DNA da Revolução Brasileira, que já está mais do que tarde para acontecer. Muito obrigado.